Graça e paz, meu irmão, minha irmã, e a todos vocês que têm nos acompanhado nessa classe de escola bíblica dominical, que tem por título Remédios para o Coração. Como que nós podemos encontrar esperança verdadeira e alívio real em meio a tanta dor, a tanto sofrimento que nos acometem nessa vida? Nós já tratamos então algumas questões como ansiedade e culpa, e hoje, com a graça de Deus e com a bênção dele, eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre o medo. Sobre o medo. E esse é um assunto importante para ser tratado porque muitos de nós somos escravizados pelo medo. Independente de qual medo ele for, nós temos uma tendência natural de vivermos debaixo do medo. Desde quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no jardim, e quando o Senhor os chamou, eles se esconderam, eles disseram que se esconderam porque estavam com medo. Então, desde então, a nossa vida é marcada pelo medo. Desde então, pessoas lutam contra o medo. E desde então, muitas pessoas vivem escravizadas pelo medo. Algumas desde criança, outras adquirem durante a vida adulta, outras lá no fim da vida. Eu não sei. Eu sei que eu poderia dizer que todos nós, vez ou outra, lutamos ou lutaremos contra o medo. E alguns de nós vivem uma luta incansável, profunda e praticamente assim escravizante contra o medo. Então nós precisamos falar desse assunto aqui hoje. Só que eu gostaria de fazer um pouquinho diferente da maneira com que eu apresentei as outras aulas sobre ansiedade e culpa nas últimas semanas. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma história real de uma mulher que lutava contra o medo, que era escravizada pelo medo. E então analisar o que é o medo, analisar como podemos tratar o medo a partir da história dessa mulher, tá bom? E por que eu gostaria de trazer isso? Porque eu acho que isso pode nos trazer um nível de identificação com essa história, tá bom? Só vou trazer um adendo. Essa é uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, em um livro, relatada em um livro específico sobre aconselhamento, tá bom? Onde um conselheiro bíblico, ele relata como ele aconselhou essa pessoa a lutar contra o medo. Então não é daqui, não é de alguém que a gente conhece, tá bom? Não é de alguém do Brasil, é um nome fictício, o nome foi trocado, é uma história que aconteceu lá fora, lá nos Estados Unidos, tá bom? A história de Mari. Mari chegou no escritório do conselheiro bíblico, né, que fazia parte de uma equipe de conselheiros de uma certa igreja. E esse conselheiro bíblico também era um médico. E ela chegou então diante dele e disse que tinha problemas de ansiedade e vivia deprimida. Ele percebeu que existia algo a mais. Existiam causas e razões para isso. Então a conversa começou e ele foi investigando e foi conversando com ela, fazendo perguntas para ela. E ele percebeu que ela tinha um medo irracional de contrair o vírus da AIDS. Ela tinha um medo irracional de contrair o HIV. E ali ela achava que tudo no escritório poderia contaminar ela. Tudo ali era um potencial contaminante, poderia transmitir esse vírus para ela. Então ela tinha um medo irracional, um medo perturbador de contrair esse vírus. Até aqui parece um pouco ilógico, né? Até aqui parece algo assim meio nonsense. Mas vamos entender um pouco a história dela, né, para entender como esse medo surgiu. Tudo começou quando ela conheceu Ben, que é o seu atual marido. Quando eles se conheceram, os dois já eram convertidos, os dois já eram apaixonados por Jesus, queriam trilhar os caminhos do Senhor, queriam servir a Cristo juntos. Só que havia um porém nessa história. Ben, em sua vida pregressa, havia sido sexualmente imoral, havia sido sexualmente promíscuo. Então eles conversaram sobre isso e Mari entendeu que havia um certo risco dele ter o vírus da HIV. Então eles conversaram e foram fazer testes, foram fazer exames pré-nupciais. E aí começou a tensão de Mari. A tensão de Mari começou aí.
Mas os problemas com o medo dela começaram não pelos resultados dos exames do seu noivo na época, porque os resultados dele deram que ele estava bem, ele não tinha nada. O problema foi com o resultado que ela recebeu acerca da sua própria saúde. Ela recebeu a notícia de que ela teria dificuldades para engravidar. Ela teria dificuldades para dar à luz a filhos. E aí então tudo começou a desabar na vida de Mari. Mari teve medo então de não conseguir ter filhos. Mari teve medo de desapontar Ben. Mari teve medo de desapontar a sua própria família. Ela teve medo de desapontar os seus amigos, ou de como ela poderia lidar com seus amigos tendo filhos, mas ela não conseguindo. Como que ela poderia se alegrar? Mari teve medo, né, de desapontar tudo, de não conseguir realizar aquilo que ela sempre sonhou para a vida dela. Ela teve medo de não conseguir ter a família perfeita, a família que ela sempre sonhou. Então ela começou a entrar em uma depressão profunda. E ela começou a estar constantemente ansiosa. E nem mesmo quando os resultados do seu noivo deram que ele não tinha nenhum vírus, ela não conseguiu encontrar descanso. Ela começou a se afundar, a passar o dia deitada e a ficar isolada, sem querer ver nada e nem ninguém. E essa é uma história em que a pessoa, em que Mari aqui, ela sofria de um medo intenso, de um medo assim que realmente, literalmente, a derrubou. E talvez você pense, Léo, mas essa é uma história muito exagerada. Na maioria das pessoas, ao que parece, nós lutamos assim contra medos no dia a dia, assim, medos que não são tão exagerados. Mas mesmo assim, meu irmão, essa história de Mari reflete e mostra como o medo age. E o que o medo pode causar nas nossas vidas se não o tratarmos. Mas também essa história mostra que se Mari conseguiu lutar contra medos tão profundos quanto esse, medos corriqueiros, que são a maioria dos que nós enfrentamos, também podem ser tratados. Então, por isso que essa história ela nos traz esperança tanto para você que sofre contra medos profundos, mas também para mim e para você que lutamos contra medos no dia a dia, que lutamos contra medos em tempos mais específicos da nossa vida. Mas antes de continuar na história de Mari, vamos começar a analisar um pouco. O que é medo? Medo é mais ou menos como ansiedade ou como culpa. A gente usa muitas palavras, mas a gente não consegue encontrar uma definição. É difícil definir. Então eu vou tentar trazer definição de medo, tá? Medo é uma resposta física e emocional a uma ameaça percebida. Medo é uma resposta física e emocional a uma ameaça percebida. Então Mari percebeu que havia um perigo real de que ela poderia contrair uma doença séria e de que ela poderia não gerar mais filhos. Então é algo percebido e ela sentiu esse medo. Era algo que poderia trazer perigos reais para ela e ela então sentiu medo. E é natural. O medo faz parte da vida. O nosso Senhor nos criou com esse instinto. O nosso Senhor nos criou com o instinto do medo. Então, por exemplo, eu gosto de fazer café, bastante café. Então, eu vou lá, chego em casa e moo o meu café e vou então coá-lo. Quando eu vou coá-lo, a minha filha está engatinhando para tudo quanto é lado ali, eu tento ficar o mais próximo longe dela. Por quê? Porque eu tenho medo de derrubar água quente nela. Então eu atiro da cozinha, ou vou para um outro lado que ela não está, ou peço para minha esposa ficar olhando para ela. Então é natural. Esse medo é natural, faz parte da vida. Por exemplo, por que eu ando de cinto de segurança no carro? Por que nós andamos? Tirando a questão da lei agora. Mas nós andamos porque temos medo do que pode acontecer. Temos medo de sofrer um acidente grave. Por que nós trancamos a porta da nossa casa de noite? Porque nós tememos que pessoas más invadam as nossas casas. Então o medo, ele é algo natural, ele faz parte da vida. O problema é quando nós sentimos medo de algo irracional.
Então o problema é quando nós começamos a sentir medo, não de uma ameaça percebida. Uma ameaça percebida é natural sentir medo, e é até bom que se sinta medo. É até bom que se sinta medo para que nós possamos cuidar de nós mesmos e dos nossos próximos. O problema é quando nós começamos a sentir medo de coisas irreais, ou quando esse medo que era natural, esse medo que era esperado, começa a gerar mais medo, nos levando então a não confiar no cuidado de Deus, nos levando então a desconfiar de que Deus está controlando aquela situação. E o problema de Mari também nos mostra que o medo, ele está relacionado com outros problemas, como ansiedade, como depressão, como culpa. Então o medo está misturado com tudo isso, e é por isso que nós também estamos trazendo esse assunto aqui hoje. Então, em resumo, existem medos não pecaminosos e medos pecaminosos. O medo, então, pecaminoso é aquele que nos leva a desconfiar de Deus. É aquele que nos leva a não confiar no seu cuidado e na sua soberania. E nos leva, então, a uma espiral descendente de mais e mais sofrimento. Vamos olhar de novo para a história de Mari. Mari teve medo de que não poderia ter filhos. Isso é ilegítimo? É um medo ilegítimo? Não! O que ela então poderia ter feito? Ela sentiu esse medo, o medo de não poder e não conseguir gerar filhos. O que ela poderia ter feito? Entregado isso na mão do Senhor, que é aquele que abre e fecha o ventre, buscado então talvez um tratamento e entregado o resultado disso na mão do Senhor. Se fosse assim, o medo dela não seria ilegítimo, seria um medo natural, um medo esperado. É claro que é fácil falar, né? Claro que é fácil dizer o que poderia ter sido feito, mas aqui nós estamos fazendo apenas uma análise, tá bom? Uma análise de cima, de fora, de alguém que está fora da história. Mas só estou tentando demonstrar como o medo pode ser tanto legítimo quanto ilegítimo ou pecaminoso, tá bom? Mari teve medo também de contrair HIV. E há algo de errado nisso? É claro que não. Não há algo de errado nisso. O que ela poderia ter feito então, como ela fez? Pedido um teste para o seu noivo e pronto. O problema é que mesmo depois do teste e mesmo depois dele ter passado anos após a sua conversão, ela ainda tinha esse medo. Ela ainda, depois de entregar ao Senhor, depois de ter feito o que ela poderia ter feito, ela ainda continuava alimentando esse medo. E isso a levou a uma espiral descendente. Ela chegou ao ponto de ter medo de qualquer coisa suja. Ela chegou ao ponto de achar que pessoas invadiam a casa dela para colocar o vírus da HIV em vários lugares. Ela chegou ao ponto de nem mesmo lavar a roupa suja, por medo de se contaminar, mesmo sabendo que isso não pode acontecer. A roupa da sua própria família. E mesmo depois ela ter conseguido ter um filho, que era um dos seus temores, Deus foi gracioso e permitiu com que ela tivesse filho, apesar do diagnóstico médico. Ainda assim, ela não venceu o medo, porque o medo já havia se tornado um hábito para ela. Ela já aprendeu a conviver com o medo. Ela já aprendeu a receber o medo como um amigo, como alguém com quem viver. Ela aprendeu a viver com esse amigo sombrio. Esse é um dos grandes problemas com o medo. E esse, na verdade, é um dos grandes problemas com todas as nossas lutas e pecados. Eles se tornam hábitos. Eles se tornam hábitos. Nós aprendemos a conviver de maneira que parece que nós nem lembramos como é viver sem medo, como é viver sem culpa, como é viver sem ansiedade, como é viver sem depressão. Parece que nós não lembramos mais, porque já se tornou um hábito. Mas isso também, entender que muitas vezes esses problemas se tornam um hábito, nos ajuda a lutar e a ter esperança, porque se um hábito foi adquirido durante anos, meses, não é da noite para o dia que ele vai mudar. Nós devemos lutar, não desanimar na primeira queda, nem na segunda, nem na terceira, mas continuar lutando. Mas o conselheiro bíblico, muito sabiamente, começou a querer aprofundar, tentar chegar mais fundo no coração de Mari. Será que ela tinha mesmo medo de contrair HIV? Ou esse era apenas um medo assim superficial? Era apenas o que estava para fora?
Mas o que de fato a levava a ter esse medo? Então ele começou a fazer certas perguntas para ela. Então ele percebeu que por detrás desse medo de contrair o vírus, Mari tinha temor de homens. Mari, ela tinha medo do julgamento dos outros, do que os outros iriam dizer sobre ela. Ela queria agradar as outras pessoas e isso a estava fazendo mal para ela. Isso é o que a Bíblia chama de temor de homens. Quando nós nos preocupamos mais com a glória dos homens, em buscar a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. Isso é temor de homens. Mari também tinha medo de morrer. Ela tinha medo, provavelmente, da morte aqui. Como a sua confiança em Deus estava abalada, talvez ela já não tivesse mais certeza de como ela poderia se chegar diante de Deus depois de morrer. Então, provavelmente Mari também tinha medo da morte. E Mari também parecia ter medo de não conseguir realizar os seus sonhos. Então ela tinha temor de ser infeliz, de não conseguir controlar a sua vida. Então, o medo de contrair esse vírus era apenas, assim, o que estava demonstrado. Era apenas o que estava sendo revelado. Mas por dentro do seu coração havia muitos outros medos. Muitos outros medos. E aqui eu paro e te faço uma pergunta, meu irmão. Qual é o seu temor? Medo de morrer? Talvez medo de como vai morrer? Medo de pegar o vírus da Covid e ficar entubado? Medo de não ver os seus filhos trilhando o caminho do Senhor? Medo de ser rejeitado, de ser criticado? Medo de perder a beleza, a saúde, o vigor? Qual é o seu medo? É o medo do futuro? Medo de perder alguma coisa? Medo de falhar? Veja, Mari tinha problema com esses medos, mas eu e você podemos ter problemas com medo, mas com outros tipos de medo. Qual é o seu medo? O que te faz perder a paz? O que te faz ficar pensando? O que você fica matutando na cabeça? Medo é algo real. Mais uma vez eu lembro, a Bíblia trata e fala sobre o medo. Já citei Adão e Eva, que se esconderam de Deus por medo. Abraão, o grande herói da fé, o pai da fé. A Bíblia também não esconde que ele falhou e teve medo. Ele mentiu que Sara não era sua esposa porque teve medo do perigo. Pedro negou Cristo 3 vezes, também porque teve medo. Saul caiu porque teve medo, medo do povo, temor de homens. Então a Bíblia não esconde que o medo existe e que o medo nos atinge, inclusive heróis da fé, como Abraão, inclusive apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como Pedro. Então, tendo falado isso, tendo visto ao início da história de Mari, definido o medo, demonstrado que o medo está relacionado com outras lutas da alma, que existem diversos tipos de medo, e basicamente existe o medo pecaminoso e o medo não pecaminoso. O medo faz parte da nossa vida. O problema é quando ele se torna medo de algo irreal ou é o medo de algo realmente real, mas que nos leva a desconfiar do cuidado de Deus e nos leva a ter mais medo e uma espiral descendente. Então, tendo visto tudo isso, qual é o remédio? O que a Bíblia nos apresenta e o que ajudou Mari a lutar contra o medo? E o remédio, talvez, você que já está nos acompanhando, você sabe de cor e salteado essa resposta. O remédio é o Evangelho. O remédio é o Evangelho. Não existe qualquer esperança e alívio que durem se não forem baseados no Evangelho. Não existe. Pode ser qualquer método humano, qualquer método da psiquiatria que podem ajudar, que podem trazer certo alívio, mas sem a base do Evangelho não existe esperança para nós. Não existe esperança de vitória, não existe esperança de perdão, não existe esperança de um cuidado de Deus por nós. Então nós precisamos relembrar do Evangelho, precisamos relembrar que tudo foi pago por Cristo. E veja, o Evangelho, ele nos diz
O Evangelho é a mensagem de que nós somos resgatados. Resgatados do quê? Resgatados debaixo da maldição, do pecado, da ira de Deus. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Deus, pelo seu grande amor, nos trouxe para Ele. E Cristo, então, pagou por todos os nossos pecados. E o Evangelho, então, nos diz que, por meio desse sacrifício, por meio, então, também do Espírito Santo que Deus enviou para nós junto com Jesus, agora nós somos adotados na família de Deus. Nós não apenas tivemos os nossos pecados perdoados, mas Deus nos chamou para a sua família. Então, por isso que o Evangelho, ele é a base de tudo. E aqui o aspecto diferente do Evangelho, um aspecto novo que nós estamos vendo a cada aula, é que o Evangelho nos diz que fomos adotados em uma família por graça. E essa família tem um Pai, e esse Pai é o nosso Deus soberano. Então, nós estamos debaixo do cuidado e da mão desse Deus. Isso o Evangelho nos diz. Isso o Evangelho nos diz, que nós não estamos, em última instância, no controle das nossas vidas, mas Deus está. E esse Deus é o nosso Pai. Então nós precisamos nos lembrar do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar disso. E o remédio aqui específico, então, é o temor a Deus. É o temor a Deus. E a Bíblia é muito sábia, né, a utilizar esse termo. O temor a Deus. É porque nós estamos falando justamente de temor, de medo. E Jay Adams, ele diz que o temor de Deus é o único temor que dispersa todos os outros. O temor de Deus é o único temor que manda embora os medos que a gente luta. Então, meu irmão, o que significa temer a Deus? Temer a Deus significa adorá-lo. Significa depender dele, confiar nele, depositar a nossa esperança nele. Temer a Deus é intercambiável com confiar e traz, além disso, além da ideia de confiança, né, uma ideia também de reverência, de submissão diante de um Deus santo, justo e soberano. Então, Mari precisava temer mais a Deus do que o vírus da AIDS. Mari precisava temer mais a Deus do que aos homens. Eu e você precisamos temer mais a Deus do que qualquer outra coisa nesse mundo, porque o temor de Deus é o único temor que dispersa todos os outros. Então, o temor a Deus, essa confiança reverente, é se lembrar que Deus é santo, justo, bom, puro, mas não correr para longe dele, mas correr para ele. Esse é o temor que a Bíblia apresenta para nós. Não é o temor de um escravo, mas é o temor de um filho. E você pode perceber muito bem a diferença entre o temor de escravo e o temor de filho. O temor de escravo é um temor servil, é um temor que faz correr para longe do dono, enquanto o temor de filho é aquele respeito e aquela proximidade e amor. É esse o temor que a Bíblia diz para nós. É o temor de saber que nós estamos chegando diante de um Deus santo, puro, justo, mas que é nosso Pai querido. Não existe outro lugar para correr senão para Ele, senão para Ele. Então nós precisamos temer ao nosso Deus. Precisamos confiar nele, nos submeter a Ele e lembrar que Ele está no controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Um dos textos que falou ao coração de Mari era Romanos 8, 28, que diz assim que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que esse texto diz é que todas as coisas estão debaixo do governo soberano de Deus, inclusive os nossos medos, inclusive as circunstâncias da nossa vida, inclusive os vírus. Tudo está debaixo do controle de Deus. E esse texto diz também que Deus está trabalhando para conformar os seus filhos, aqueles que o amam, à imagem de Jesus Cristo. É isso que o versículo 29 vai dizer. Esse é o propósito de Deus para nós, nos transformar à imagem do seu Filho.
Timothy Keller, comentando sobre esse texto, diz assim: não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Veja, eu vou repetir. Não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. A palavra todas, de todas as coisas, significa todas mesmo. Ou seja, isso inclui até nossa recaída e nosso pecado. De alguma maneira, Deus está usando até o meu medo, até os meus problemas, até as minhas quedas, para trabalhar na minha vida. Isso não justifica o meu pecado, as minhas quedas. E é por isso que a Bíblia apresenta meios para lutarmos contra isso, para que a gente não fique preso a isso. Mas isso nos traz esperança de saber que Deus está trabalhando e que o nosso Pai é amoroso e que nenhuma lágrima que cai do nosso olho será desperdiçada por Ele. Nenhuma. Mari precisava se lembrar disso. Só que o problema, e talvez seja o seu problema, como muitas vezes é o meu, é que ela já havia ouvido essas verdades. Ela, como uma cristã, havia crido nelas, mas simplesmente parecia que essas verdades não faziam diferença em sua vida. Já parou para perceber? Já aconteceu isso com você? Textos bíblicos, verdades bíblicas, mas simplesmente parece que não faz sentido, simplesmente parece que não é verdade para mim, simplesmente parece que as promessas de Deus são para todas as outras pessoas, mas não para mim. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. E vez ou outra acontece. Sabe por quê? Porque Mari e eu, e você, muitas vezes, confiamos demais em nossos sentimentos. Esse é o problema. Nós estamos em uma cultura que valoriza tanto os sentimentos, que algumas pessoas dizem que nós somos o que sentimos. Então eu tenho que dar vazão ao meu sentimento. Eu tenho que seguir o meu sentimento. Eu tenho que seguir o meu coração. E aqui coração no sentido moderno do termo, que é as minhas emoções. E os sentimentos de Mari, então, faziam ela não acreditar que Deus era soberano. Ou se Ele era de fato soberano, Ele pelo menos não era bom para ela. Ele não era amoroso com ela. Um dos problemas do medo, então, é que ele nos faz focar demais em nossos sentimentos. E, meu irmão, nós já vimos o que a Bíblia diz sobre nossos sentimentos. Talvez você conheça um dos textos de Jeremias 17, 9, que diz assim que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então o medo nos faz dizer assim: sinto que isso seja verdadeiro, portanto é verdadeiro. Sinto que isso seja verdadeiro, portanto é verdadeiro. Confiar no sentimento é o mesmo que dizer que minha percepção, minha lógica e o meu pensamento são tão bons, acurados e críveis quanto os de Deus. Confiar nos meus sentimentos é dizer que aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é mais importante do que a palavra de Deus diz. Confiar nos sentimentos é menosprezar a palavra de Deus, confiar demasiadamente neles. Então, se nós quisermos vencer os nossos medos e as nossas lutas gerais, precisamos deixar de confiar em nossos sentimentos, que são extremamente enganosos, e passar a confiar na palavra de Deus. Passar a confiar na palavra de Deus. Quer ver um exemplo de como os nossos sentimentos são enganosos? Por exemplo, talvez você já se sentiu sozinho, mas eu te pergunto, se você é um filho de Deus, você está verdadeiramente sozinho? Não, porque Ele prometeu que estaria contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias. Por exemplo, muitas vezes nós nos sentimos como se a nossa vida não tivesse rumo, como se nós estivéssemos sem propósito. Deixa eu te perguntar, isso é verdadeiro? Não, porque nós acabamos de ler que temos um Deus que está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Muitas vezes nós sentimos que Deus nos abandonou, mas mais uma vez eu pergunto, Ele de fato fez isso? Não, porque Ele prometeu que jamais os deixaria. Então por que nós cremos nos nossos sentimentos? Nós temos essa tendência de simplesmente porque nós nos sentimos de um jeito, acreditarmos que aquilo é a verdade. Mari, ela achava que poderia se proteger melhor do que Deus. Que ela poderia se cuidar e cuidar da sua família melhor do que Deus já estava cuidando. Esse é muitas vezes o meu problema e o seu.
Nós achamos que podemos controlar as coisas melhor do que Deus. Eu muitas vezes sou como Mari. Eu acho que se eu fizer determinadas coisas e ter o controle da minha vida, vai ser melhor. Vai ser melhor. Mas não dá. Não é. Isso é simplesmente falar, Senhor, deixa comigo. Deixa comigo, eu sei mais do que o Senhor. É basicamente dizer isso. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. E além disso, Mari, ela não conseguia acreditar ou sentir que Deus era bom. Ela achava que se Deus era soberano, Ele a estava punindo ou Ele a havia abandonado. Mas bom Ele não é. Esse é muitas vezes o nosso pensamento. Como Deus pode ser bom se eu estou passando por isso? Como Deus pode ser bom? Isso gera culpa, gera medo, gera ansiedade. Precisamos entender, meu irmão, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar nele. Nós precisamos tomar a decisão, ainda que seja a cada 15 minutos, de crer no que a palavra de Deus diz. Porque Jesus Cristo, certa vez, afirmou que a palavra de Deus é a verdade. A verdade inerrante, infalível, inspirada por Deus, não vem dos nossos corações, não vem da nossa mente, vem da palavra de Deus. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos. Mari, então, precisava se lembrar que Deus era soberano. Eu e você precisamos nos lembrar de que Deus é soberano, de que Deus é o que governa sobre todas as coisas, de que Ele está trabalhando para o meu bem e Ele vai juntar cada caco e pedaço da minha vida. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Ele vai fazer com que cada um deles trabalhe para o meu bem, porque Ele é o meu Pai que me ama. Ah, mas eu não sinto que Ele é o meu Pai, mas Ele é. Se eu alguma vez na minha vida me identifiquei com Cristo, me submeti a Cristo, Ele é o meu Pai, não importa como eu me sinta, eu posso querer fugir dEle, mas Ele vai atrás de mim, a bondade dEle me persegue. Ele não vai me abandonar. Mari precisava se lembrar de que o seu pai estava cuidando da vida dela, assim como eu e você precisamos nos lembrar disso. Mari também precisava se lembrar de que Deus era bom. Deus seria bom se ela nunca contraísse o vírus HIV, mas Deus continuaria sendo bom se ela contraísse. Muitas vezes eu vejo isso na minha vida e na vida de tantas pessoas. Deus só é bom quando acontece algo que a gente quer. Ah, acontece algo que a gente quer. Deus é bom. Mas quando acontece algo que a gente não quer, a gente não consegue ver a bondade de Deus, por causa do nosso próprio coração, por causa da nossa própria mente. Mas nós precisamos entender que Deus é bom, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, Deus é bom. Olha o que o salmista diz em Salmos 13: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Veja, ele está passando por um período em que ele acha que Deus se esqueceu dele, em que os seus inimigos estão ganhando, estão vencendo a batalha contra ele. Mas ele diz assim, o salmista: eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Veja, no meio de tanto caos, de angústia, dentro do seu coração e fora, ele sabe que Deus é bom. Sabe por quê? Porque ele não está confiando nos seus sentimentos, nem nas circunstâncias. Ele está confiando naquilo que a palavra de Deus diz. E se ela diz que Deus é bom, Deus é bom. Então, eu e você, assim como Mari, precisamos nos lembrar que Deus é soberano, que Deus é bom, mas também que Deus é amor, ainda que nós não sintamos o seu amor. 1 João capítulo 4 diz que nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Agora, no amor não existe medo,
Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João está falando assim, olha, o verdadeiro amor por Deus lança fora esse medo do castigo dele, porque Ele nos amou primeiro. Se você ama Deus, é porque Deus te amou primeiro. O medo muitas vezes nos faz focar só nos aspectos da ira de Deus, da justiça de Deus, e nos faz ter medo de Deus. Mas João está falando, ei, se você conhece a Deus é porque Deus te amou primeiro, então lança fora o medo. Deus não vai te rejeitar mais, Deus não vai derramar mais a sua ira sobre a sua vida. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco, mesmo nos nossos dias mais tenebrosos. Salmo 73 diz assim, pois o dia inteiro sou afligido, diz o salmista, o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Olha que linguagem pesada. Eu fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido como um animal irracional, e no entanto eu sempre estou contigo. Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Ele está falando, olha, eu estava doido, eu estava passando por tempos de aflição, eu estava sendo castigado pelo meu próprio pensamento, eu fui tolo e ignorante como um animal irracional, mas ainda assim eu sempre estou com Deus. A ideia aqui é que Deus sempre nos mantém em mente, meu irmão. Deus sempre olha por você, para você, você está sempre nos pensamentos de Deus, sempre. É isso que o texto diz. Deus está sempre olhando por você, com você nos pensamentos dele. Porque você é um filho, se você já se submeteu a Ele, se você não se submeteu ainda, venha hoje para Jesus, para que você possa desfrutar desse cuidado de Deus. Ele diz assim então ao salmista, depois de ter recobrado essa esperança, olha, a minha saúde pode acabar e meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Tudo pode desmoronar, mas Deus é a força do meu coração. Então é disso que nós precisamos nos lembrar. Deus está conosco até mesmo nos nossos dias mais tenebrosos. Então, meu irmão, esse Deus é o nosso Pai. Esse Deus é o nosso Pai. A nós que temos uma aliança com Cristo, esse Deus é nosso Pai. E essa aliança é eterna, Ele não vai nos abandonar. Nós cremos em um Deus que é soberano, mas também que é um Deus amoroso, justo, que é um Deus bom, que é o nosso Pai. Deus sempre age em conformidade com o seu caráter total, com todos os seus atributos. Mari, eu e você precisamos aprender a temer, que significa confiar e amar respeitosamente, com reverência a esse Deus e a ninguém mais. Temer a esse Deus é o temor que lança fora todos os outros. Assim, lembre-se, meu irmão, Deus, uma frase de Jerry Bridges, Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Já foi citado em outra aula, mas essa frase é muito importante. Deus sempre deseja o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele faz o que é melhor para nós. Então, eu gostaria de encerrar trazendo algumas dicas práticas. Primeiro, memorize os versículos citados. Já falamos um pouquinho sobre memorização. É muito importante, porque o Espírito Santo usa para trazer à nossa memória as verdades bíblicas. Então memorize. Memorize esses versículos citados. Memorize os versículos da aula passada. Memorize versículos do seu estudo bíblico. Medite nessas verdades acerca da palavra de Deus para que você entenda que essa é a verdade. Busque cultivar então essa confiança em Deus mais uma vez. Isso precisa vir através de hábitos. Não é da noite para o dia. Não é acordar, hoje eu acordei mais confiante. Não, é buscando conhecer a Deus, se relacionar com Ele, acreditar na sua palavra, conhecê-lo. Confronte os seus sentimentos e pensamentos, ainda que seja a cada instante. Quando o Vim diz, é mentira isso,
É mentira, porque a palavra de Deus diz isso. E, meu irmão, não deixe o seu medo dominar o seu coração e te afastar das pessoas. Uma das maneiras de lutar contra o medo é servindo ao nosso próximo, é servindo ao nosso irmão. Então busque estar mais cercado das pessoas. O medo tenta nos trazer para a solidão. Caminho ao contrário. Busque mais comunhão. Busque se cercar de outras pessoas. Busque servir ao próximo. Para que isso é muito importante para que a gente pare de focar nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios sentimentos. E começamos a focar então na vida e em servir ao nosso próximo. Mas eu gostaria de encerrar com o testemunho de Mari. Esse conselheiro bíblico, depois de alguns anos, ela havia se mudado junto com seu marido, com seu filho. Ele perguntou para ela, como você está? E ela respondeu assim, preste atenção porque é emocionante. Minha vida não é mais minha. Diariamente eu escolho submeter-me ao meu Criador e não tenho limites ou expectativas do que Ele vai fazer com a minha vida. Eu apenas sei que será bom. Nesse estado de submissão, tenho sido capaz de trabalhar no lar de idosos local. Eu ainda tenho que pegar um paciente terminal com AIDS, mas mal posso esperar. Olha, ela está desejosa de ajudar um paciente terminal com AIDS, quero o seu medo. Também tenho sido capaz de amar e aconselhar muitos perturbados por vícios e potencialmente usuários de drogas intravenosas, que são muito mais fáceis de transmitir o vírus da HIV. E é minha maior alegria poder abraçá-los, amá-los e ser parceira deles enquanto caminham para a recuperação. Veja, o seu temor foi embora. Eu tenho sido capaz de trabalhar no serviço de proteção à criança, cuidando de um menino sem lar. Ele foi um bebê que nasceu viciado em drogas. Já nasceu. Geralmente quando as mães usam heroína, os filhos já nascem viciados em drogas. E eu o amo como se fosse meu, sem me preocupar em nenhum momento pela minha saúde e como isso poderia me afetar. A maior parte da minha vida foi consumida por pensamentos sobre mim mesma, sobre minha segurança e felicidade. Construí o meu reino pessoal e não estava disposta a acertar nada menos do que isso. Agora estou livre, livre para servir, livre para amar. Minha maior paixão na vida é exaltar Jesus. Se isso for com AIDS ou com qualquer outra doença ou perda, que venham. Meu Deus exaltado olhou para mim e me declarou justa pelo sangue de Cristo, e não há nada que eu não sofra por Ele, ou para a sua glória. Que lindo testemunho. E, meu irmão, há esperança para nós, há esperança para você que luta há muito tempo contra o medo. Confie no Senhor, busque sua ajuda, caminhe com outros irmãos em Cristo, e lembre-se, se você já se submeteu a Ele, Ele é o teu Pai soberano. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E está trabalhando na sua vida para te conformar à imagem de Jesus. E Ele vai usar tudo, inclusive os seus medos. Então, o Senhor te chama hoje. Vamos juntos, meu irmão, nessa caminhada de luta contra os nossos medos.